Olá, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, sejam bem-vindos ao nosso canal e nós estamos dando continuidade à nossa série, aquela série Mentiras que só se ouvem na igreja. Pois é, há muitas mentiras que a gente só consegue ouvir na igreja, a gente não ouve em outro lugar. Bom, fica com a gente aí até o final. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe com seus amigos e deixe aí o seu like para que esse vídeo possa alcançar muita gente, tá bom? Muito bem, nós já fizemos aqui no nosso canal um vídeo falando sobre essa questão da alimentação. Quando Jesus diz que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Tem muita gente por aí usando esse texto para dizer, tá vendo, Jesus ele liberou comer a carne de porco, porque ele disse que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Eu já dei uma explicação, você pode acompanhar no cardzinho aí em cima, eu vou colocar ele na descrição para você poder assistir esse primeiro vídeo que eu gravei. Mas, no texto de Marcos, no capítulo 7, o verso 19, ali diz que Jesus então, olha só, vou ler só o verso para vocês poderem acompanhar. Diz assim, olha, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai pelo lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, no finalzinho, diz que Jesus considerou puro todos os alimentos. E aí, pastor? Jesus claramente considerou puro todos os alimentos. Todos. Tá vendo aí que o porco agora pode comer? Vamos analisar esse texto? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto. E quando você vai logo no início do capítulo 7, no título você já percebe do que se trata. O texto diz assim, olha, Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ou em algumas versões diz assim, a questão da tradição dos anciãos. Então, o texto na verdade trata-se deste assunto. Eu vou ler aqui com vocês. A partir do verso 1 diz assim, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, os escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, em algumas versões diz, lavando as mãos muitas vezes, e o texto continua, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar, ou seja, com as mãos sujas? Respondeu-lhes, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, hipócritas e tal. E aí então, Jesus dá algumas orientações, porque ele mostra que os fariseus estavam invalidando o mandamento por causa da tradição. E aí, mais abaixo, lá pelo verso 14, ele diz assim, olha, o texto diz assim, olha, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei, nada há de fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Peraí, aqui agora a gente tem um assunto interessante. Jesus disse, nada há que entrando no homem o possa contaminar. E esse verso aqui, 14, é utilizado por alguns para dizer assim, tá vendo? Pode comer camarão, pode comer caranguejo, pode comer porco, porque nada há que entrando no homem possa o contaminar. Nada é nada. Nada, nada mesmo, é isso que Jesus está falando? Ou o contexto é alimento? Porque se eu digo que nada, e eu pegar esse texto isolado do seu contexto, e eu disser assim, nada do que entra no homem vai contaminar. Então, toma veneno de rato para ver se contamina. O nada que Jesus disse aqui é uma referência aos alimentos ou uma referência a tudo? Imagine, nada pode contaminar entrando no homem. Então, se você tomar veneno de rato, será que você se contamina? Então, quando Jesus diz nada que entra, então se eu tomar água sanitária, será que vai contaminar? Nada do que entra. Não, pastor, mas aí você está apelando, que o texto não está falando de veneno, o texto não está falando de você colocar, você comer veneno de rato, você tomar água sanitária, o texto não está falando disso.
Ah, muito bem. E o texto está falando sobre o quê? Me fale aí. Ah, sobre alimentação. Ótimo. Essa sua percepção é muito boa. Se o texto está falando de alimentação, então vamos tratar do texto como ele está falando. Não vamos acrescentar o texto que não está lá. Então, quando Jesus diz que nada que entra no homem pode contaminar, então Jesus está falando de quê? De alimento. Nada que seja alimento entrando no homem vai contaminá-lo. Correto? Correto. Muito bem. Então vamos avançar. Verso 15, lendo novamente: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, no contexto de alimento, mas o que sai do homem, isso contamina. Verso 17: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram-no acerca dessa parábola. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos? E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. E aí ele vai continuar dizendo que a inveja, a blasfêmia, a soberba, o adultério, a maledicência, tudo isso é o que vai contaminar o homem. Muito bem. Então Jesus, ele claramente diz aqui para os seus discípulos: olha, não é aquilo que entra no sentido de alimento que vai contaminar o homem, mas é aquilo que sai do seu coração. É a maledicência, é o adultério, são os pensamentos ruins, isso. Agora, o problema maior está no verso 19. E diz assim: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Eu só quero que alguém me diga aonde é na Bíblia, em que lugar na Bíblia, que porco, caranguejo, camarão, rato, barata, lagarta foram considerados alimentos por Deus. Só me mostra isso. Porque algumas pessoas simplesmente leem esse texto de um jeito... É incrível como o texto ele é tão claro, e algumas pessoas elas conseguem entender o texto completamente diferente daquilo que ele está dizendo. Porque o texto diz assim, olha: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Se o texto tivesse dito: e assim considerou ele puro todos os animais, ou e assim considerou ele pura todas as carnes, aí eu até entenderia. Não, realmente Jesus está aqui purificando todos os animais. Então todos os animais são todos os animais. Mas o texto não diz que ele purificou todos os animais. O texto não diz que ele purificou toda espécie de carne. O texto simplesmente diz que assim ele tornou puro todos os alimentos. Agora me mostre na Bíblia quando é que porco foi alimento. Me mostre na Bíblia quando é que camarão foi considerado alimento. Sabe, as pessoas elas querem colocar no texto aquilo que não está. Elas leem o texto de um jeito e interpretam completamente diferente daquilo que está escrito. E aí alguém pode me questionar: tá, mas qual é a necessidade de purificar os alimentos? Então os alimentos foram impuros alguma vez? É só você ler o contexto, eu acabei de ler para você. E aí você vai perceber o quê? Que na verdade Jesus está purificando, diríamos assim, entre aspas. Não é que os alimentos estavam impuros, mas é que o judeu, na cabeça dele, acreditava que se você chegasse em casa e não lavasse as mãos 7 vezes, deixasse escorrer até o cotovelo e pingar no chão e lavar de novo 7 vezes, e você tocasse no alimento, esse alimento ficaria impuro. Então, com isso, Jesus purificou todos os alimentos. Ou seja, Jesus estava dizendo: ninguém que comer uma comida sem lavar as mãos 7 vezes vai comer uma comida impura. A comida não vai ficar impura se você comer sem lavar as mãos 7 vezes. É uma questão de tradição, porque o que vai entrar por você vai entrar e vai sair. Mas o que sai do seu coração, esse é o problema. Sai a mentira, sai o ódio, sai o adultério. Isso é que é ruim para o homem, não o que entra. Não o que entra o quê? O alimento. Então, ele purificou todos os alimentos, e não todo porco, todo camarão, todo siri, caranguejo. Por quê? Porque isto nunca foi alimento. Percebeu? Algumas pessoas elas simplesmente querem forçar o texto, dizer uma coisa que o texto nunca disse. Algumas pessoas elas querem forçar Jesus a dizer aquilo que Jesus não disse. Agora, se alguém em algum lugar na Bíblia me mostrar que porco em algum momento foi alimento, aí a gente pode começar a conversar, porque mesmo que porco tivesse sido considerado alimento por Deus
em algum momento, coisa que nunca aconteceu, mesmo que isso tivesse acontecido, ainda assim estaria fora do contexto de Marcos. Porque o contexto de Marcos não está tratando de carne imunda versus carne limpa. Não está dizendo, olha, eu vim aqui para purificar todos os bichos. Não. Jesus estava aqui no contexto de comer sem lavar as mãos, numa ritualística. E não para purificar alimentos que ele mesmo já disse que eram imundos. A propósito, eu volto a dizer a você nesse vídeo. Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para morrer na cruz para te libertar dos seus pecados, não para purificar porco. O sangue de Jesus é para nos lavar dos nossos pecados, não para purificar camarão. Então tem pessoas que confundem isso daí e acham que Jesus veio à terra para purificar os bichos. Não, a morte de Cristo foi para lavar você dos seus pecados, para limpar você dos seus pecados, não para purificar porco, ok? Muito bem, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, eu espero que tenha tirado a sua dúvida e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe.